Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Java 8 para Web. Na videoaula de hoje vamos começar estudando a unidade 5, Novidades Java 8. Essa unidade é de extrema importância para esse curso de Java 8 para Web. Por quê? Porque os recursos que a linguagem Java, na sua versão 8, trouxe para você utilizar como desenvolvedor provoca uma mudança significativa do que você estava fazendo até então. Claro que você não é obrigado a mudar toda a estrutura de código que você tem feito até hoje, mas você vai aprender novas funcionalidades, novos recursos que a tecnologia Java está te oferecendo. Eu digo o seguinte, que com Java 8 há uma mudança de paradigma do funcionamento da linguagem Java similar ao que houve ao Java 5 com o surgimento de genéricos. Só que a mudança agora ela é mais significativa. Então, vamos acompanhar nessa nossa primeira videoaula, introdução às expressões lambdas, quais são as mudanças que o Java está oferecendo. Então, você pode observar aqui no slide com o seguinte título, O fim da era da lei de Moore. Vou falar um pouquinho do seguinte, que em 64, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, fez a seguinte observação, abre aspas, após terem se passado 4 décadas depois do advento dos circuitos integrados, o número de transistores incorporados em chips de silício tem crescido amplamente. Realmente, ela tem dobrado mais ou menos a cada 18 meses, explicando por que computadores têm se tornado obsoletos em uma velocidade fantástica. Ele fez essa observação, conhecida atualmente como Lei de Moore, em poucos anos de experiência de produção dos primeiros circuitos integrados, antes mesmo de terem sido inventados os microprocessadores. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a tecnologia Java, o que isso tem a ver com o Java 8? Tem tudo a ver. Por quê? Conforme você pode perceber aqui no slide, a evolução dos microcomputadores ao longo das décadas, ela se baseou justamente em cada vez você ter mais circuitos integrados num chip, colocando cada vez mais circuitos integrados no chip, deixando esse chip cada vez mais poderoso, com processamentos mais robustos. Então aí vieram as versões de máquinas como 86, x86, 286, 386, 486, Pentium e assim por diante. Só que se chegou a uma limitação física. A lei de Moore, como foi prevista, está prestes a acabar. Porque a litografia, que é o processo de construção dos chips, está próximo ao seu esgotamento. Então essa ideia de você ter cada vez mais circuitos integrados num chip, cada vez espaço menor, fisicamente, isso daqui a algum tempo não vai ser possível. Você pode observar aqui no slide que em 2005 já se chegou-se ao seu limite para trabalhar com esse recurso. Aí surge, como é que você vai aumentar a capacidade de processamento dos computadores atuais? Uma das alternativas, que tem sido buscada fortemente, é você trabalhar com chips multicore. Chips multicore significa o seguinte, num único chip você pode ter várias CPUs. E aí, qual é a vantagem de trabalhar um chip com várias CPUs? Ele é mais rápido, principalmente se você usa tecnologia de software que favorece o paralelismo. Aí entra a questão do Java 8, com as novas mudanças que foram propostas e adotadas pela comunidade. O Java 8 define 2 conceitos fundamentais, lambda e stream, que reforça e muito paralelismo na linguagem. Então isso faz com que o Java seja uma linguagem muito rápida para ser executado, ainda mais quando a gente está pensando em um ambiente multicore. Então a ideia do Java 8 é, com esses novos recursos lambda e stream, se adequar a ser uma tecnologia de ponta para trabalhar com chips multicore. Essa é a ideia do Java 8. Então nós vamos estudar nessa videoaula e nas próximas que virão todas essas novas funcionalidades que o Java está oferecendo, justamente para explorar o potencial de trabalhar com paralelismo em chips multicore. Então, voltando a essa ideia de chips multicore, o investimento do hardware hoje está tudo concentrado em paralelismo, trabalhar com paralelismo dos chips, o que já está trazendo mudanças significativas no mundo do software. Outras linguagens já foram adaptadas para isso. O Java não podia ficar de fora. Então, a ideia do Java 8 foi justamente correr atrás do tempo perdido e se adaptar a esse novo paradigma. Esse paradigma que a gente chama funcional. Até porque o Java é uma linguagem imperativa. O que é uma linguagem imperativa? São aquelas baseadas na construção de programa através de uma sequência de instruções, que é o que a gente tem visto até agora. Abre Java, sai definindo as instruções até o final.
O fundamento desse tipo de linguagem é a máquina de Turing, e é caracterizada por utilizar conceitos como variáveis, atribuição, repetição, etc. A ascensão do paradigma funcional vem ao encontro justamente do surgimento de chips multicore. Então, o paradigma funcional fornece muitos benefícios na construção de aplicações baseadas em um hardware composto por chips de vários núcleos, visto que favorece enormemente a execução das instruções de máquina de forma paralela. E esse conceito de programação funcional ele não é novo. Ele existe desde 1955 e ficou popular com a linguagem Lisp em 58. A ideia do paradigma funcional é o seguinte: você construir funções e colocar para o teu compilador entender aquilo ali e para o ambiente de compilação transformar aquela função num resultado. Só que se você for ver o Java, ele não tinha esse conceito de função. Java, voltando a afirmar, era até então, antes do surgimento do Java 8, uma linguagem estritamente imperativa e orientada a objeto. A partir do Java 8, ela passa a ser uma linguagem imperativa, orientada a objeto e também funcional. Ou seja, ela começa a dar recurso a funções, que são as nossas funções lambda, que eu vou falar já mais adiante. Então, como era o Java antes desses recursos, antes do Java 8? Você quer trabalhar com uma função, um recurso, o que é que você faz? Cria uma classe, cria os métodos e coloca a implementação dentro dos métodos. Essa é a ideia do Java. Não tinha uma ideia, vou criar uma função do nada, vou escrever o código que eu quiser, essa função recebendo parâmetros e me dando retorno. Não tem isso. Tem que ser um método dentro de uma classe. Com Lambda, e esse recurso está disponível já a partir do Java 8, isso muda. Você cria uma expressão Lambda e você passa essa expressão Lambda independente de ter classe referenciada ou não. Nós vamos ver mais adiante como é que a gente trabalha com Lambda. Então, o paradigma funcional é baseado no conceito de função. Isto é, pode-se definir a programação funcional como uma simples avaliação de expressões matemáticas. O programador define uma função para resolver um problema e a passa para o computador avaliá-la como uma calculadora. Nessa avaliação, as expressões escritas pelo programador são simplificadas até chegar a uma forma normal. Por exemplo, imagine que eu tenho uma função fx, x elevado ao cubo mais 3, é definida em termos de exponenciação e adição. Como é que o cálculo lambda trabalha nisso aí? O cálculo lambda, que é um modelo que oferece uma maneira formal de descrever o cálculo de uma função, foi projetada por Alonzo Church em 1930. A ideia é o seguinte: a abstração lambda é um tipo de expressão que denota uma função lambda, onde lambda determina que existe uma função lambda x que incrementa x de 1, conforme vocês podem observar aqui no slide. Atualmente as linguagens C++, C#, JavaScript, Python, Ruby, JRuby, Scala, Clojure já oferece suporte às expressões lambda. O Java tem evoluído para aumentar seu poder de expressão, incorporando novos recursos, como collections, genéricos, annotations, lambdas agora, streams, entre outros. Então, o que é o Java e o paradigma funcional? Vamos observar aqui no slide. Até a versão 7 do Java pode ser definido como uma linguagem imperativa orientada a objeto, como eu já falei. A partir da versão 8, o Java também passa a incorporar a funcionalidade do paradigma funcional, quando adota em sua sintaxe o cálculo lambda. Então, até o Java 7, você tem a criação de uma classe, definição de métodos, e esses métodos podem receber argumentos que podem ser do tipo objeto ou um tipo específico, inteiro, ponto flutuante, etc. A partir do Java 8, você, no seu método, além de você passar objeto e tipos, você passa agora funções lambda, representado aqui por esse símbolo lambda. Para você ter uma ideia da revolução que isso traz na linguagem Java, novos pacotes e muitas classes foram criadas só para dar suporte a essa tecnologia. A implementação da JSR 335, Lambda Expression for the Java Programming Language, provocou uma das maiores atualizações em termos de código-fonte, tanto na JVM como na JDK. Só para ter ideia, ao se enumerar novas classes dos pacotes JavaUtil e JavaUtil Concurrent, que dão suporte a JSR 335, no JDK 8, chega ao seu expressivo número de 283 classes criadas, só para dar suporte a esses recursos. Se também for somado as classes dos novos pacotes JavaUtil Function e JavaUtil Stream, chega-se ao total de 896 classes a mais no JDK 8 em relação ao JDK 7, como pode ser visto na tabela abaixo. Então isso são novas funcionalidades que são oferecidas para o desenvolvedor utilizar no dia a dia. Agora, claro, ele tem que entender esse conceito para poder usar esse recurso direitinho. Então, tendo tido essa percepção
que a partir do Java 8 você tem uma programação funcional e o Java 8 dá suporte a essa programação funcional. E essa programação funcional é feita através de recursos como Lambda, Stream. Vamos começar a estudar esses conceitos e como a linguagem Java trabalha com esses conceitos. Eu vou dizer para vocês, para preparar esse material das novidades do Java 8, eu bebi em várias fontes, principalmente nas fontes oficiais da Oracle. E muitas das vezes eu percebi que o material, além de ser fantástico, trazendo vários recursos de explicações, mas muitas das vezes era pouco didático. Então eu primei aqui nessa videoaula e nas próximas ser o mais didático possível. Porque para quem está acostumado a desenvolver com Java no seu dia a dia, mostrar esses recursos novos, num primeiro momento embola a cabeça. Porque muda a filosofia de trabalho que você está acostumado, orientação a objeto, muda essa filosofia de trabalho. Então, eu estou sendo o mais didático possível para que você assista e você realmente entenda o que esses recursos oferecem. Perfeito? Então vamos lá, expressões Lambda. A principal novidade do Java 8 é o suporte às expressões Lambda. A sua adoção pela tecnologia Java era muito aguardada, principalmente pelo suporte a elas no Framework Collection. Mas o que são expressões Lambda? São um novo recurso da linguagem Java para implementar de maneira simples o cálculo Lambda, ou seja, funções Lambda. No Java 8, Lambda representa uma função anônima, e esta é definida uma interface chamada de Function Interface, ou interface funcional, que possui apenas um método abstrato. Com o uso das expressões Lambda, é possível a construção de um código mais conciso, pois evita a criação de classe anônima de apenas um método. Vamos ver um exemplo? Eu não falei até então do conceito de classes anônimas. E esse conceito de classe anônima ele fica muito premente quando a gente está trabalhando com interface gráfica, que é o assunto da nossa próxima unidade, da unidade 6. Quando você trabalha com interface gráfica, os componentes gráficos, eles têm associados eventos a ele. Por exemplo, você monta uma tela aí com um botão de confirmar, um botão de cancelar. A esse botão você tem eventos. E esses eventos estão associados a métodos. Só que você não quer para cada botão criar uma classe para ter que criar um método para poder chamar, clicar botão, pressionar botão. Você não quer isso. Então você cria classes sem nome, por isso que a gente dá o nome de classe, por isso que é chamado de classe anônima. Você instancia um objeto sem referenciá-lo e você chama um método. É uma forma de se fazer isso. Só que não é elegante, consome muitas linhas de código e tira a legibilidade. Então você pode observar aqui no slide, imagine que eu tenho um botão chamado btn_new_button.add_action_list. Isso eu vou falar na unidade 6, então não se preocupe em relação a essa sintaxe de código. Aí eu estou criando um objeto do tipo ActionListener para chamar um método ActionPerform para receber um evento. Então você percebe que é uma classe que não tem nome, eu não referenciei nenhum objeto para receber new action listener, não tem construtor e é utilizado dentro de um bloco de código para oferecer uma funcionalidade. Aqui, no caso, é quando o botão for apertado, realize uma ação. Isso implica não ser possível termos uma variável do tipo dessas classes, uma vez que não sabemos qual o seu tipo, ou melhor, qual o nome do seu tipo. Elas são utilizadas geralmente quando se quer uma classe para implementar uma determinada interface. Porém, só é utilizado em um contexto muito restrito, além de perder a legibilidade do código. Bem, o Lambda vem para evitar, uma das utilidades é para evitar o uso de classes anônimas. Então você pode pegar esse trecho de código aqui que está usando uma classe anônima e chamando o método ActionPerform e substituir simplesmente por uma expressão Lambda, por uma função, substituir por uma função, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Quando o botão for pressionado, ele vai realizar uma determinada ação. É importante ressaltar que o Lambda não é a mesma coisa que a classe interna anônima. Até porque a classe anônima pode ter um conjunto de métodos. E nós vamos ver que o Lambda possui apenas um método abstrato. Então, como é que vai ser nosso estudo do Lambda a partir de agora? Eu vou mostrando o código para você e vou inserindo aos poucos o conceito de Lambda para que fique claro o seu uso. E ao final dessa videoaula, nós vamos para o computador e vamos fazer cada um desses códigos. Aí você vai perceber que vai ficar bem claro o entendimento e essa nova sintaxe. Por exemplo, usar setinha, que era uma coisa que não estava acostumado a trabalhar no Java usando setinha. E a partir do cálculo Lambda você tem esse novo recurso, essa nova sintaxe, altera a sintaxe do Java.
Então, vamos ver um exemplo aqui, class lambda app. Eu tenho o método main e eu tenho uma lista de inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa lista de inteiros, eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer essa lista de inteiros e imprimir. Eu posso fazer isso usando uma expressão lambda, onde eu pego essa lista de inteiros, representado pelo objeto integers, chamo o método forEach, que aceita uma função anônima como entrada, aceita, na verdade, um lambda, uma expressão lambda, ele aceita, e a partir dessa expressão lambda, ele realiza as operações. No caso, essa expressão lambda que nós estamos usando aqui, x aponta para systemout.println, é uma função que vai receber cada um dos elementos em integer e imprimir o seu valor na tela. É isso que faz. Só que o compilador está fazendo por trás um trabalho que você não precisa ter. Ele pega esse x, referencia systemout.println e ele transforma num método estático. E colocando no corpo daquele método estático systemout.println. E ele executa a função chamada. Essa é a ideia de você trabalhar com cálculo lambda. Simplificar o seu trabalho. Principalmente quando você trabalha com coleções. Nós vamos ver nas próximas videoaulas que o trabalho com coleções é facilitado enormemente com o uso de expressões lambda. E você tem uma série de recursos, que também vou mostrar mais à frente, que facilita muito a pesquisa paralela, você trabalhar com esses elementos de coleções de forma paralelizável muito rápido. Então, a gente diz também que o Java 8 é o Java mais rápido que foi feito até hoje, justamente pela adição desses novos recursos. Vamos ver o segundo exemplo de lambda. Aqui eu tenho uma classe da lambda app2, a mesma coisa, o mesmo código, uma lista de inteiros. E nessa lista, além de eu imprimir, antes de imprimir eu quero adicionar o valor lido mais 10 unidades. Ou seja, em vez de ele imprimir 1, 2, 3, 4, 5, eu quero que ele imprima 11, 12, 13, 14 e 15. Como é que eu faço? Abro chaves, como se fosse instruções de um método, e coloco o código que eu quero. Nesse código, o valor de x é incrementado em 10. No terceiro exemplo, como é que eu trabalho com variáveis dentro de expressões lambda? Expressões lambdas trabalham com variáveis sem problema algum. Elas podem ser lidas fora do escopo das expressões lambda, ou seja, eu posso querer adicionar o x que eu vou ler de um valor que a princípio eu ainda não defini. E defino dentro do meu método main que esse valor é 10. Não tem problema nenhum, vai funcionar corretamente. O problema é se eu quiser alterar o valor dessa variável dentro da minha expressão lambda. Vai gerar um erro de compilação. Nós vamos ver mais adiante no nosso código, quando nós formos escrever esses códigos. Quarto exemplo, como é que o lambda trabalha com variáveis locais, o acesso aos atributos de objeto e de classe? Vamos ver aqui no código que eu tenho dois atributos, número estático de classe, somatório de objeto. Eu posso manipular à vontade, tanto de classe quanto de objeto, dentro da minha expressão lambda, sem problema algum. Diferente da variável local mostrada no exemplo lambda app3. Ele não dá nenhum erro de compilação. Quer dizer, eu posso estar trabalhando com variáveis sem problema algum em expressões lambda. E no quinto exemplo aqui de código, agora eu quero criar uma outra variável, definir ela dentro da minha expressão lambda, sem problema algum, int y, que recebe o valor de x dividido por 2. Perfeitamente também de fazer isso dentro de uma expressão lambda. No sexto exemplo, eu mostro o mesmo código agora recebendo um integer. X é do tipo integer. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, tendo visto esses códigos, deve ter ficado uma ideia do que vem a ser expressões lambda. Eu vou fazer agora, na máquina, cada um desses exemplos e vamos ressaltar pontos importantes desse fundamental conceito do Java 8, que são as expressões lambda. Vem comigo.